A noite na mansão Vieira era sempre a mesma. Um silêncio pesado, que parecia ter cor e peso, preenchia cada corredor. Ricardo, o dono da casa, caminhava descalço pelo mármore frio, um fantasma em seu próprio palácio. Ele parou, como fazia todas as noites, em frente ao enorme retrato de sua falecida esposa. Helena sorria na pintura, os olhos cheios de uma vida que tinha sido roubada daquela casa há 2 longos anos. Para Ricardo, o tempo tinha parado naquele dia. Ele era um homem rico em tudo o que o dinheiro podia comprar, mas miseravelmente pobre de alegria, de calor, de vida. A casa não era um lar, era um mausoléu de luxo que ele construiu para abrigar sua própria dor e as memórias de um amor que se foi. Enquanto Ricardo se afogava em seu luto no andar de cima, uma pequena e secreta celebração acontecia na cozinha. Isabela, a nova empregada, tinha terminado seu longo dia de trabalho. Era seu aniversário de 27 anos, o primeiro que ela passava longe de sua família, de sua cidadezinha no interior. A solidão que sentia era uma dor física, uma pontada no peito que a acompanhava desde que acordou. Ela tinha vindo para a capital em busca de um futuro melhor, para mandar dinheiro para seus pais e irmãos. Mas o preço desse futuro, naquela noite, parecia alto demais. A cozinha, vasta e moderna, com suas bancadas de aço inoxidável, parecia fria e grande demais para a sua pequena e solitária presença. Com as mãos um pouco trêmulas, ela tirou de uma sacola de papel um único bolinho de baunilha que tinha comprado na padaria com o pouco dinheiro que lhe sobrava. Colocou o bolinho em um pires e de seu bolso tirou uma única vela que guardava para uma ocasião especial. A ocasião tinha chegado e era tão diferente do que ela imaginava. Ela acendeu a vela com um fósforo. A pequena chama dançou e por um instante o brilho dourado foi a única fonte de calor em toda a imensa e fria mansão. Era um pequeno ato de desafio contra a tristeza, uma forma de dizer para si mesma que ela não tinha esquecido de quem era, mesmo naquele lugar que parecia querer apagar a identidade de todos. Isabela fechou os olhos, fez um pedido silencioso e então cantou para si mesma. Parabéns para você, nessa data querida. A voz dela era um sussurro, mal passando de um sopro, para não quebrar a regra de silêncio da casa. Cada palavra era uma lembrança de seus outros aniversários, cheios de gente, de abraços, da voz desafinada de sua mãe. Ao terminar a canção, uma única lágrima, quente e teimosa, escorreu por seu rosto e pingou no pires. Era uma lágrima de saudade, de solidão, mas também de resiliência. Ela estava ali, sozinha, mas estava comemorando. Estava se recusando a deixar que a tristeza vencesse por completo. Lá em cima, Ricardo decidiu que precisava de uma bebida. O uísque não lhe trazia mais prazer, mas o ritual de se servir, de sentir o peso do copo de cristal na mão, era uma distração. Ele caminhava pelos corredores escuros, onde cada objeto estava exatamente em seu lugar, cada superfície brilhando, mesmo na penumbra. A casa era um reflexo da governanta, Graziella, a irmã mais velha de sua falecida esposa. Era ela quem mantinha a ordem, a disciplina, o luto. Para Graziella, a memória de Helena deveria ser honrada com silêncio, flores brancas e uma rigidez que beirava o fanatismo. E Ricardo, anestesiado pela dor, permitia. A solidão de Ricardo e a de Isabela eram espelhos uma da outra naquela noite, separadas por um andar e por um abismo social. Ele, cercado por uma riqueza que não lhe trazia consolo, sentindo a falta de uma única pessoa que dava sentido a tudo. Ela, sem nada além de um bolinho barato, sentindo a falta de todas as pessoas que davam sentido à sua vida. Eram 2 ilhas de tristeza na mesma casa escura, 2 corações que doíam pela mesma razão, a ausência.
E nenhum dos dois imaginava que, naquela noite, seus mundos estavam prestes a colidir de uma forma que mudaria tudo. Depois de soprar a vela, Isabela partiu o bolinho com uma pequena colher. O gosto era doce, mas sua garganta estava apertada demais para sentir o sabor direito. Ela comeu devagar, no escuro, apenas com a luz da lua que entrava pela janela da cozinha. Cada garfada era um ato de autoafirmação. Ela se lembrava de sua mãe dizendo: "Não importa o quão difícil as coisas fiquem, minha filha, nunca deixe de comemorar quem você é." E ela estava ali, cumprindo a promessa, mesmo com o coração em pedaços. Era uma celebração triste, a mais triste de sua vida, mas ainda era uma celebração. Enquanto isso, Graziela dormia o sono dos justos em seu quarto impecável. Ela era a rainha daquela casa, e seu poder vinha da dor de Ricardo. Ao manter a mansão em um estado de luto perpétuo, ela se tornava indispensável. Era ela quem garantia que a dignidade da memória de sua irmã fosse preservada. Mas, na verdade, ela estava apenas mantendo Ricardo preso em uma gaiola de tristeza, pois um homem triste e apático era um homem fácil de controlar, e ela controlava tudo: as contas, os funcionários, o cardápio, a cor das flores. Qualquer sinal de vida, de cor, de alegria, era visto por ela como uma traição à memória de Helena. Isabela terminou seu bolinho e, com um cuidado obsessivo, limpou cada migalha do pires e da mesa. Lavou a colher e o pires e os guardou exatamente no mesmo lugar. Apagou qualquer vestígio de sua pequena festa particular. Ela tinha aprendido, em poucas semanas, que naquela casa o menor desvio da ordem era um crime. Graziela tinha olhos em todos os lugares. A governanta não caçava apenas poeira ou desorganização. Ela caçava qualquer sinal de vida, de individualidade. E uma vela de aniversário, um momento de celebração pessoal, por mais silencioso que fosse, seria considerado por ela um ato de rebelião imperdoável. Ricardo desceu as escadas, sem fazer barulho. Seus pés o levaram em direção à adega, mas algo o fez parar na entrada da cozinha. Uma sombra, um movimento. Ele parou, escondido na escuridão do corredor, e observou. Viu a jovem empregada, de costas para ele, limpando a bancada com uma concentração que parecia quase um ritual. Ele não entendeu o que o prendeu ali. Talvez fosse a solidão dela, que parecia tão palpável quanto a sua. Ele a viu terminar, olhar ao redor para se certificar de que tudo estava perfeito e então suspirar. Um suspiro longo, cansado, que parecia carregar o peso do mundo. A jovem se virou e, por um instante, a luz da lua iluminou seu rosto. Ele viu as marcas de lágrimas secas em suas bochechas e sentiu algo que não sentia há muito tempo, uma pontada de empatia. Ele não viu uma funcionária, viu uma pessoa, uma menina que parecia tão perdida e sozinha quanto ele. Ele não sabia que era o aniversário dela, não sabia de sua celebração solitária, mas ele reconheceu a aura de tristeza, pois era a mesma que o envolvia todas as noites. E pela primeira vez em 2 anos, ele sentiu vontade de fazer algo que não fosse se trancar em seu próprio mundo. A casa continuava em seu silêncio habitual. O grande relógio de pêndulo na sala de estar bateu uma única vez, marcando a 1 da manhã. O som ecoou pela mansão como o gongo de um funeral. Para Ricardo, cada badalada era um lembrete do tempo que passava, do tempo que ele estava perdendo, afundado em seu luto. Para Isabela, era um lembrete de que seu aniversário estava acabando e que o dia seguinte traria a mesma rotina de trabalho duro e solidão. Eles estavam em mundos diferentes, mas o tempo passava para os dois da mesma forma, arrastando-os para um futuro que parecia tão cinzento quanto o presente. A cozinheira da casa, Carmela, uma senhora de bom coração, já tinha notado a tristeza de Isabela e também via a crueldade com que Graziela tratava a nova empregada.
A governanta parecia ter um prazer especial em dar a Isabela as tarefas mais difíceis, em criticar seu trabalho por detalhes insignificantes. Carmela sabia que era uma questão de tempo até que Graziella encontrasse um motivo para se livrar da menina, como já tinha feito com outras antes. A bondade e a dignidade de Isabela eram como uma luz que irritava os olhos de uma criatura acostumada com a escuridão. E Graziella não suportava aquela luz. Ricardo permaneceu nas sombras, observando Isabela sair da cozinha e caminhar em direção à ala dos funcionários. Ele se sentiu um intruso, um voyeur da tristeza alheia, mas não conseguiu se mover. A imagem dela, tão jovem e tão visivelmente triste, tinha quebrado alguma coisa dentro dele. Tinha furado a bolha de sua própria dor e o forçado a ver que existia outra pessoa sofrendo sob o mesmo teto que ele. E essa percepção, essa pequena faísca de conexão com outro ser humano, era ao mesmo tempo assustadora e estranhamente reconfortante. Ele não estava, afinal, completamente sozinho em sua ilha de dor. Isabela limpou cada migalha, apagou qualquer vestígio de sua pequena celebração. Ela sabia que naquela casa, a governanta Graziella não caçava apenas poeira, caçava qualquer sinal de vida. E uma vela de aniversário, por menor que fosse, era um crime imperdoável. Uma afronta ao luto sagrado que a cunhada do patrão fazia questão de impor a todos, como uma coroa de espinhos. A manhã seguinte ao aniversário de Isabela começou como todas as outras, com a inspeção de Graziella. A governanta caminhava pela casa como uma general, os olhos atentos a qualquer falha. Ela parou em frente a um aparador que Isabela tinha acabado de lustrar. Passou o dedo de luva branca sobre a superfície e o levantou, mostrando um grão de poeira quase invisível. "Isto é o que você chama de trabalho bem feito, Isabela?" Ela perguntou, a voz baixa, mas carregada de desprezo. "Se não consegue dar conta de uma tarefa tão simples, talvez este não seja o lugar para você." A humilhação, como sempre, foi na frente de outros funcionários que olharam para o chão, fingindo não ouvir. Era o método de Graziella, governar pelo medo e pela vergonha. A tirania dela se estendia a todos os cantos. Na cozinha, a cozinheira Carmela preparava uma sopa de legumes e o cheiro delicioso e caseiro começou a se espalhar pela casa. Graziella entrou, o nariz torcido. "Carmela, que cheiro é este? Parece uma feira livre." "Já conversamos sobre isso. As refeições nesta casa devem ser discretas, neutras. Estamos em luto." Carmela, que trabalhava ali há mais de 20 anos, apenas assentiu, os olhos tristes. "Sim, senhora Graziella." A ordem era absurda. Até o cheiro da comida era controlado, para que nada, absolutamente nada que lembrasse a alegria da vida, pudesse penetrar nas paredes daquela mansão. Apesar da atmosfera opressiva, Isabela se recusava a deixar que a amargura daquela casa a contaminasse. Ela continuava a fazer seu trabalho com uma dignidade silenciosa e praticava pequenos atos de bondade, sua forma de resistência. Deixava um copo de água fresca para o velho jardineiro que trabalhava sob o sol. Ajudava Carmela a descascar as batatas quando Graziella não estava por perto, oferecendo um ouvido amigo para a cozinheira desabafar. Eram gestos minúsculos, quase invisíveis, mas que a mantinham conectada à sua própria humanidade, impedindo que ela se transformasse em mais um fantasma naquele lugar. Enquanto isso, no andar de cima, Ricardo vivia em sua gaiola dourada. Sua rotina era um espelho de seu luto, monótona e repetitiva. Ele acordava tarde, encontrava a bandeja com o café da manhã intocado do lado de fora de seu escritório e passava o dia olhando para planilhas no computador, mas sem realmente absorver os números. Seus dias eram uma longa caminhada entre o escritório e a biblioteca, sempre terminando no mesmo lugar, em frente ao retrato de Helena. Ele conversava com a pintura em silêncio, contando sobre seu dia vazio, perguntando por que ela o tinha deixado.
A riqueza ao seu redor era uma zombaria. Ele tinha tudo e não tinha nada. A casa era um reflexo perfeito do estado de espírito de seu dono, vasta, luxuosa e completamente vazia de vida. As salas de visita, com seus sofás de seda e lustres de cristal, nunca recebiam visitas. A sala de jantar, com sua mesa para 20 pessoas, era usada apenas por ele, quando ele se dignava a comer ali. Era um homem assombrado, que tinha permitido que sua casa se tornasse o túmulo de suas memórias felizes. E Graziella era a zeladora perfeita para aquele cemitério de luxo. Ela garantia que nenhuma luz, nenhuma cor, nenhum som perturbasse o descanso eterno da alegria daquela família. Mas a imagem da empregada chorando na cozinha na noite anterior tinha deixado uma pequena rachadura na armadura de Ricardo. Naquele dia, pela primeira vez, ele a notou. Ele a viu de longe, no jardim, parando para ajudar o jardineiro a recolher umas folhas que tinham caído. Viu a gentileza em seu gesto. Mais tarde, ele a viu na cozinha, ouvindo Carmela com uma expressão de genuína compaixão. Ele não sabia o nome dela, não sabia nada sobre ela, mas começou a vê-la não como parte da mobília, mas como uma pessoa. Uma pessoa que, como ele, parecia carregar uma tristeza silenciosa em seus ombros. Isabela, por sua vez, tentava sobreviver. O trabalho era duro, as humilhações de Graziella eram constantes e a saudade de casa era uma dor que não passava. Ela chorava todas as noites em seu pequeno quarto, olhando para as fotos de sua família. Mas pela manhã ela se levantava, lavava o rosto e vestia seu uniforme, pronta para mais um dia. A força dela vinha da necessidade. Cada dia de trabalho era o dinheiro do aluguel de seus pais, o remédio de sua avó. E essa responsabilidade era maior do que qualquer crueldade de Graziella. Ela era uma guerreira silenciosa, lutando sua batalha diária em um campo minado de tristeza e luxo. A obsessão de Graziella em manter o luto era patológica. Ela fiscalizava as flores que chegavam, garantindo que fossem sempre lírios brancos, sem cor, sem perfume. Proibia qualquer tipo de música, mesmo o rádio baixo na cozinha dos funcionários, e falava de sua falecida irmã, Helena, como se ela fosse uma santa, uma mártir. Helena era a elegância em pessoa. Ela jamais permitiria essa vulgaridade. Ela dizia, ao criticar o avental de uma cozinheira ou o barulho de um aspirador de pó. Ela usava a memória da irmã como uma arma para impor suas próprias regras e seu próprio gosto impecável e frio. Ricardo, em sua dor, nunca questionou nada disso. Ele achava que a rigidez de Graziella era uma forma de respeito, de amor pela irmã que se foi. Ele não percebia que era uma forma de controle. Graziella não estava honrando a memória de Helena. Estava a mumificando. Helena, em vida, era uma mulher vibrante, que amava festas, música alta e flores coloridas. A casa, sob o comando de Graziella, tinha se tornado o oposto exato da mulher que ela supostamente homenageava. E Ricardo, cego pela dor, não via a contradição. Ele aceitava a prisão, pois se sentia culpado pela liberdade que perdeu. O luto de Ricardo era complicado, cheio de culpa. Helena tinha morrido em um acidente de carro, voltando de uma viagem que ele não quis fazer com ela. Ele estava ocupado demais. Tinha uma reunião importante. Vá você, meu amor. A gente comemora quando você voltar, ele disse. Ela nunca voltou. E a culpa por aquela última decisão, por ter escolhido o trabalho em vez dela, o corroía por dentro. Ele se sentia responsável. E talvez por isso ele aceitava a penitência que Graziella lhe impunha. A casa silenciosa, a vida cinzenta. Talvez fosse o que ele merecia. Isabela sentia a tristeza da casa como uma presença física. Ela, que veio de uma casa pequena, barulhenta e cheia de gente, se sentia sufocada naquele silêncio.
Ela limpava os objetos de luxo, os troféus, as obras de arte e via neles não a beleza, mas a solidão de seu dono. Um homem que tinha o mundo aos seus pés, mas que vivia como um prisioneiro. Ela sentia pena dele. E essa pena era algo perigoso de se sentir pelo patrão, especialmente com uma guardiã ciumenta como Graziella sempre por perto, vigiando cada um de seus movimentos. A cozinheira Carmela tentava alertá-la. Cuidado, menina. Essa Graziella é uma cobra. Não demonstre muito, não chame a atenção. Faça seu trabalho e fique invisível. É o único jeito de sobreviver aqui. Isabela agradecia os conselhos, mas não conseguia ser assim. Não conseguia ser indiferente. A bondade era parte dela, como a cor de seus olhos, e ela continuava com seus pequenos gestos. Um sorriso, uma palavra de conforto, um cuidado extra com as coisas do patrão. E Graziella, claro, notava tudo. E seu desprezo por Isabela se transformava dia a dia em um ódio vigilante. A tensão na casa podia ser cortada com uma faca. De um lado, Graziella e sua ordem fúnebre. Do outro, a resiliência silenciosa de Isabela. E no meio, Ricardo, o homem fantasma que andava pelos corredores sem ver a guerra que era travada em seu nome. Era uma casa de segredos, de dores não ditas, de emoções reprimidas, e estava prestes a explodir. Faltava apenas uma faísca, um pequeno evento inesperado que quebrasse a rotina e forçasse os personagens a saírem de seus papéis. E essa faísca viria da pessoa mais improvável, o próprio Ricardo. Mais uma noite caiu sobre a mansão Vieira. Mais um dia de silêncio e solidão tinha chegado ao fim. Isabela terminou seu trabalho, o corpo doendo de cansaço, a alma pesada de saudade. Ela comeu um prato de sopa na cozinha silenciosa e se preparou para ir para seu pequeno quarto. Ricardo, em seu escritório, olhou para o relógio. 11 da noite. Ele não tinha fome, não tinha sono. Tinha apenas um vazio imenso no peito. A lembrança de Helena estava particularmente forte naquela noite. A dor era quase insuportável. Ele se levantou, precisando de ar, de um outro cenário que não fossem as paredes de seu escritório. Ele precisava de uma distração, por menor que fosse. E então ele se lembrou da cena da noite anterior. A imagem da empregada, sozinha na cozinha, com seu bolinho e sua lágrima solitária. A imagem da solidão dela, que por um instante fez a sua própria parecer um pouco menor. E um impulso, uma ideia que ele mesmo não entendeu, tomou conta dele. Ele não queria uísque, ele queria um copo de leite, uma bebida de criança, uma lembrança de um tempo mais simples. E pela primeira vez em anos, ele decidiu que iria até a cozinha para pegá-lo ele mesmo. Ele desceu as escadas de mármore, cada passo um eco no silêncio que ele mesmo criou. Ele não esperava encontrar ninguém. A cozinha, àquela hora, deveria estar vazia e escura. Buscava apenas uma bebida, uma distração banal para sua dor. Não fazia ideia de que sua simples decisão de caminhar até a cozinha era um movimento do destino. Mal sabia ele que estava caminhando em direção à única pessoa em toda a casa que era tão solitária quanto ele. E que aquele encontro, nascido da dor de ambos, mudaria o curso de suas vidas para sempre. A noite seguinte foi uma repetição da anterior. Ricardo, incapaz de dormir, sentia as paredes de seu escritório se fechando sobre ele. A solidão era uma presença física, um companheiro indesejado. Ele precisava de ar. Desceu as escadas sem saber o que procurava. Seus pés o levaram novamente em direção à cozinha. Ao se aproximar, ele viu a mesma cena da noite anterior. A porta entreaberta, uma luz fraca vinda de dentro. Ele parou nas sombras, o coração batendo um pouco mais rápido. Desta vez, não havia bolinho nem vela. Havia apenas Isabela, sentada na mesma mesinha de serviço, olhando para a tela de seu celular com uma expressão de profunda saudade. Ele a observou por um longo momento,
Viu quando ela sorriu para algo na tela, provavelmente uma foto de sua família, e depois viu aquele sorriso desaparecer, dando lugar à mesma tristeza que ele conhecia tão bem. Ele viu a si mesmo nela, viu sua própria dor, sua própria solidão, refletida no rosto daquela jovem, e a muralha que ele construiu ao redor de seu coração por 2 anos começou a tremer. O impulso que sentiu na noite anterior voltou, mas desta vez com mais força. Ele estava cansado de sua própria prisão, cansado do silêncio. E pela primeira vez, ele decidiu fazer algo a respeito. Com uma coragem que ele não sabia que ainda possuía, ele saiu das sombras e entrou na cozinha. O som de seus passos no chão de ladrilho fez Isabela dar um pulo na cadeira, o susto estampado em seu rosto. Ela rapidamente guardou o celular, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Senhor Ricardo, me desculpe, eu não o vi aí. O senhor precisa de alguma coisa? Água? Um chá? A voz dela era uma mistura de medo e do respeito profissional que lhe foi ensinado. Ela se levantou, pronta para servi-lo, para voltar ao seu papel de empregada. Mas ele não queria ser servido. Ele ergueu a mão, um gesto pedindo para que ela se acalmasse. Não, por favor. Eu não quero nada. Ele olhou para a cadeira vazia ao lado dela, na pequena mesa de madeira. E então ele fez a pergunta simples e revolucionária, que quebraria todas as regras daquela casa. Eu só posso me sentar com você? A pergunta ficou no ar, tão inesperada que Isabela demorou alguns segundos para processá-la. O patrão, o milionário recluso, o homem que nunca falava com ninguém, pedindo para se sentar com ela, a faxineira, na mesa dos funcionários. Ela pensou que era um teste, uma armadilha, mas os olhos dele não eram de um patrão, eram os de um homem solitário. Claro, senhor, por favor. Ela gaguejou, sentando-se novamente, o corpo rígido de nervosismo. Ricardo puxou a cadeira simples de madeira e se sentou. O silêncio que se seguiu foi constrangedor, mas também estranhamente íntimo. Ele, com seu pijama de seda caro, ela, com seu uniforme simples e um pouco desgastado. 2 mundos, 2 vidas, colidindo em uma pequena mesa de cozinha no meio da noite. Ele não sabia o que dizer. Fazia tanto tempo que não tinha uma conversa normal que se sentia enferrujado, inadequado. Noite longa? Ele finalmente perguntou, a voz um pouco rouca. Isabela apenas assentiu. Para quebrar o silêncio, Isabela se levantou. O senhor aceita um chá? Ajuda a dormir. Ele concordou com a cabeça. Observou enquanto ela se movia pela cozinha com uma graça silenciosa, pegando o bule, aquecendo a água. Eram gestos simples, cotidianos, mas para Ricardo, que vivia em um mundo onde tudo era feito para ele, aquela normalidade era fascinante. Ela lhe serviu uma xícara de chá de camomila e uma para ela. Quando ela se sentou de novo, seus ombros pareciam um pouco menos tensos. O ato de servir, de cuidar, a colocou em um terreno mais familiar e a acalmou. Eles beberam o chá em silêncio por um tempo. Não era mais um silêncio constrangedor. Era um silêncio compartilhado. Um silêncio que dizia, eu não sei qual é a sua dor, mas eu reconheço a sua solidão, pois ela é igual à minha. Ricardo olhou para as mãos dela, calejadas pelo trabalho, segurando a xícara quente, mãos que trabalhavam, que lutavam, que sentiam. E sentiu uma vergonha profunda de si mesmo, de suas próprias mãos, que não faziam nada além de assinar cheques e se servir de uísque. Ele tinha se tornado um espectador de sua própria vida. Você é de onde? Ele perguntou, a pergunta saindo mais naturalmente desta vez. Do interior de Minas, senhor. Ela respondeu. Minha família toda está lá. E você sente falta deles? Ela deu um pequeno sorriso triste. Todos os dias, mas a gente faz o que precisa ser feito, não é? A frase simples, dita sem autopiedade, o atingiu em cheio. Ela também fazia sacrifícios, também sentia dor,
mas continuava em frente, com uma força silenciosa que ele, com toda a sua fortuna, tinha perdido há muito tempo. Ele não era mais forte que ela. Na verdade, naquele momento, ele se sentiu a pessoa mais fraca daquela casa. A conversa continuou, aos poucos, como um riacho que começa a descongelar. Ele perguntou sobre a família dela. Ela perguntou sobre o retrato de Helena. E ele, pela primeira vez com uma estranha, falou sobre sua esposa. Não sobre a doença, mas sobre como ela amava as flores do jardim. Sobre como a risada dela costumava encher aqueles corredores. E ao falar dela, ele sentiu um alívio, como se estivesse abrindo uma janela em um quarto que estava fechado há anos. Isabela ouvia com uma empatia genuína, sem dizer frases feitas, apenas ouvindo, o que era exatamente o que ele precisava. O que eles não sabiam é que não estavam completamente sozinhos. Carmela, a cozinheira, que tinha se levantado para beber um copo de água, parou na entrada do corredor da cozinha. Ela viu a cena. O patrão e a nova empregada sentados juntos, conversando baixo sob a luz fraca da lua. Viu a xícara de chá nas mãos de Ricardo. Viu a expressão no rosto dele, uma expressão que ela não via há 2 anos. Uma sombra de paz. Um sorriso caloroso e esperançoso brotou no rosto de Carmela. Ela não disse nada. Apenas recuou em silêncio, levando consigo aquele segredo, aquela pequena semente de mudança que ela torcia para que florescesse. O grande relógio da sala bateu às 3 da manhã. Ricardo se surpreendeu. Tinha passado horas ali e nem tinha visto o tempo passar. Ele se levantou. Está tarde. Obrigado pelo chá, Isabela. Foi a primeira vez que ele disse o nome dela. De nada, Sr. Ricardo, ela respondeu, levantando-se também. Por um instante, eles apenas se olharam. E naquele olhar uma ponte foi construída. Uma ponte frágil, feita de solidão compartilhada e de uma xícara de chá, mas forte o suficiente para conectar 2 mundos. Ele se sentiu mais leve do que em anos. E ela, pela primeira vez. Naquela casa, não se sentiu completamente sozinha. Ricardo voltou para o seu quarto, mas não para o luto de sempre. Deitou-se na cama e, em vez de ser assombrado pelas memórias, ele pensou na conversa, na simplicidade daquele momento. Foi a primeira noite em 2 anos em que o fantasma de Helena não parecia uma acusação, mas uma presença suave, talvez até feliz, por ele ter encontrado uma faísca de conexão. Ele adormeceu sem a ajuda do uísque. E em seu sono, pela primeira vez em muito tempo, não houve pesadelos. Houve apenas o silêncio, mas um silêncio que não era mais de vazio e sim de calma. Isabela também voltou para o seu quarto, o coração um pouco mais leve. O encontro com o patrão foi estranho, assustador, mas também bonito. Ele não era o monstro recluso que todos descreviam. Era apenas um homem triste. E ao compartilhar um pouco de sua tristeza, ele tinha aliviado um pouco a dela. Ela se sentia menos invisível. Naquela noite, ela não chorou de saudade. Adormeceu com um pequeno sorriso nos lábios, sentindo que talvez, apenas talvez, houvesse um lugar para a gentileza naquela casa, afinal de contas. Mal sabia ela que a gentileza era vista como um crime por quem realmente governava aquele lugar. O sol da manhã seguinte nasceu e com ele a dura realidade voltou. Isabela era a empregada. Ricardo era o patrão. O encontro noturno parecia um sonho, uma bolha de irrealidade. Mas algo tinha mudado. A atmosfera da casa para eles não era mais a mesma. Havia um segredo. Entre eles, um fio invisível que os conectava. Um segredo que era perigoso, pois em um reino governado pela rainha do luto, qualquer sinal de consolo era um ato de alta traição. E a rainha, Graziella, tinha espiões em todos os lugares e um instinto apurado para farejar qualquer ameaça ao seu poder. Naquela cozinha, um patrão e uma empregada dividiram uma xícara de chá no meio da noite.
O gesto era pequeno, quase insignificante para o mundo lá fora, mas as regras daquela casa eram de ferro e eles, sem saber, tinham acabado de cometer o crime mais perigoso de todos, o de encontrar consolo um no outro. Aquele pequeno ato de humanidade foi uma pedra jogada no lago estagnado daquela casa. E as ondas que ele criaria estavam prestes a se chocar violentamente contra as muralhas de controle erguidas por Graziella. E a guardiã daquelas regras, todos sabiam, tinha um sono muito leve. A manhã seguinte nasceu diferente. Ricardo acordou sentindo menos peso nos ombros. Ele não ficou trancado no escritório. Desceu para a sala de jantar, um lugar que não frequentava há meses. No caminho, cruzou com Isabela no corredor. Ela limpava um vaso e, ao vê-lo, baixou a cabeça, nervosa. Mas ele parou. "Bom dia, Isabela", ele disse. A voz dele era calma, e o simples ato de dizer seu nome, de reconhecer sua existência, foi um pequeno terremoto na rotina daquela casa. Surpresa, ela ergueu o olhar. "Bom dia, Sr. Ricardo." O momento durou apenas um segundo, mas para Graziella, que observava tudo alto da escada, foi o suficiente. Aquilo era intimidade, aquilo era uma quebra de protocolo, e era inaceitável. Na cozinha, a cozinheira Carmela estava radiante. Ela tinha visto o patrão descer, tinha notado a mudança em seu semblante. Quando Graziella entrou na cozinha, a expressão mais sombria que o normal, Carmela, em sua inocência, não conseguiu se conter. "A senhora não vai acreditar, dona Graziella. O patrão Ricardo desceu ontem à noite e tomou um chá com a Isabela. Conversaram por horas. Acho que ele está melhorando." Carmela disse aquilo com a pura alegria de quem vê uma boa notícia, achando que a cunhada ficaria feliz. Mal sabia ela que tinha acabado de entregar a Isabela nas mãos de sua carrasca. A reação de Graziella não foi de alegria. Foi de uma fúria gelada. O rosto dela se transformou em uma máscara de mármore. O sorriso de Carmela morreu nos lábios ao ver a expressão da patroa. Graziella não disse uma palavra. Apenas se virou e saiu da cozinha. Os passos silenciosos e rápidos, como os de um predador que acaba de farejar o sangue de sua presa. Para ela, a notícia não era sobre a melhora de Ricardo, era sobre a perda de seu controle. Uma empregada, uma Zé Ninguém, tinha conseguido em uma noite o que ela não conseguiu em 2 anos, furar a bolha de luto de Ricardo. Aquilo não era cura, era uma invasão, e a invasora precisava ser expulsa. Ela encontrou Isabela na biblioteca, espanando os livros que ninguém lia. Graziella fechou as portas duplas de madeira atrás de si, o som ecoando no silêncio do cômodo. Isabela se virou assustada. "Senhora Graziella!" A governanta se aproximou, os olhos faiscando de ódio contido. "Como você ousa?" Ela sibilou, a voz baixa para que ninguém mais ouvisse, mas cada palavra pingando veneno. "Você pensa que eu sou idiota? Pensa que eu não sei o que você está fazendo, se fazendo de coitadinha com essa sua falsa bondade para se aproveitar de um homem vulnerável, um homem de luto? Você é uma oportunista." Isabela ficou pálida, sem entender a fúria daquela mulher. "Do que a senhora está falando? Eu não fiz nada." "Nada?" Graziella riu, um som sem nenhuma alegria. "Você se senta com o patrão no meio da noite, serve chazinho, ouve as histórias tristes dele. Acha que eu não sei o seu tipo? Uma criada que sonha em virar patroa, uma golpista." As acusações eram tão absurdas, tão cruéis, que Isabela sentiu o ar faltar. Ela estava sendo acusada justamente pela única coisa pura que tinha acontecido naquela casa. Único momento de conexão humana. O ataque verbal continuou. Graziella a circulava como um tubarão. "Esta casa está de luto, em respeito à minha irmã, e você, com sua presença, está profanando essa memória. Está trazendo a vulgaridade da sua vidinha para dentro de um santuário." Ela se aproximou do rosto de Isabela.
o desprezo evidente em cada linha de sua face. Você é uma ninguém, uma empregada, e parece que se esqueceu do seu lugar. A crueldade era calculada para ferir, para esmagar, para fazer Isabela se sentir tão pequena e suja quanto Graziella acreditava que ela era. Finalmente veio o golpe final. Arrume suas coisas, Graziella disse, a voz agora fria e final. Você tem 1 hora para estar fora desta propriedade. Você está demitida. Isabela sentiu o chão sumir. Demitida. Para onde ela iria? O que faria? O desespero a atingiu em cheio, mas em meio ao pânico, uma centelha de dignidade se acendeu. Ela não tinha feito nada de errado e não ia aceitar aquela humilhação calada. Ah, senhora não pode fazer isso, ela disse, a voz trêmula, mas firme. Eu não fiz nada para ser demitida. Ah, eu não posso? Graziella zombou. Querida, eu posso tudo nesta casa. Eu não fiz nada de errado. Isabela repetiu, as lágrimas agora escorrendo por seu rosto. Eu nunca desrespeitaria o patrão ou a memória da sua esposa. Ele estava triste, ele estava sozinho, ele só se sentou comigo. Nós só conversamos. A defesa dela era a mais simples e mais poderosa de todas. A verdade. A pureza que tinha acontecido era a sua única arma contra a malícia de Graziella. E foi essa verdade que, sem que elas soubessem, estava sendo ouvida. O que as duas mulheres não sabiam era que Ricardo, sentindo-se mais leve e mais vivo, tinha decidido pegar um livro na biblioteca para ler no jardim. Ele caminhou pelo corredor e, ao chegar perto das portas duplas, ouviu as vozes alteradas. Ele parou, a mão na maçaneta, e escutou. Ouviu a voz venenosa de sua cunhada, as acusações cruéis, a palavra demitida. E então ele ouviu a voz trêmula, mas digna de Isabela, se defendendo com a simplicidade da verdade. Ele só se sentou comigo. A frase ecoou na mente de Ricardo. Um ato tão pequeno, tão humano, sendo transformado em um crime. Naquele instante, atrás da porta, o mundo de Ricardo virou de cabeça para baixo. A venda que o luto e a culpa tinham colocado em seus olhos finalmente caiu. Ele ouviu a acusação de Graziella e a defesa de Isabela, e na colisão daquelas duas verdades, ele finalmente entendeu tudo. Entendeu que Graziella não estava protegendo a memória de Helena. Ela estava usando a memória de Helena como uma desculpa para exercer poder. Ela não estava mantendo a casa em luto por respeito. Estava o mantendo, ele, em uma prisão de tristeza, pois um homem triste era um homem fácil de controlar. A revelação foi brutal. Por 2 anos, ele viveu em uma mentira que ele mesmo ajudou a construir. Sua casa não era um santuário de luto, era um reino de tirania. E a guardiã de sua dor, sua fiel cunhada, era na verdade sua carcereira. Ela não queria que ele melhorasse. A melhora dele significaria o fim do reinado dela. E a pequena faísca de vida que Isabela tinha acendido, a simples xícara de chá, era uma ameaça mortal ao poder de Graziella. E por isso, a menina precisava ser eliminada. Uma fúria como ele nunca sentiu na vida tomou conta dele. Uma fúria contra Graziella, por sua manipulação, mas principalmente uma fúria contra si mesmo, por sua fraqueza, por sua cegueira. Ele tinha permitido que aquilo acontecesse. Tinha entregado sua vida e sua casa nas mãos de uma mulher venenosa e tinha se escondido enquanto a crueldade acontecia bem debaixo de seu teto. O tempo de se esconder tinha acabado. O tempo de luto passivo tinha terminado. Era hora de o verdadeiro dono da casa tomar de volta o seu trono e fazer justiça. Dentro da biblioteca, Graziella deu seu ultimato. 1 hora ou chamo os seguranças para arrastá-la para fora. E acredite, eu farei. Com prazer. Ela se virou para sair, vitoriosa. Mas quando abriu a porta, deu de cara com Ricardo. Ele estava parado ali, o rosto uma máscara de uma calma aterrorizante.
O sorriso de triunfo de Graziella congelou em seus lábios. Ela olhou para o rosto dele e, pela primeira vez, viu não o cunhado frágil e enlutado, mas o empresário implacável que ele era, o homem que construiu um império destruindo seus inimigos. E ela percebeu, com um pânico gelado, que tinha acabado de se tornar um deles. Isabela, ao ver o patrão na porta, pensou que tudo estava perdido. Ele com certeza acreditaria na cunhada. Ela se encolheu esperando o golpe final. Mas Ricardo não olhou para ela. Seus olhos estavam fixos em Graziella, um olhar que parecia atravessá-la. Ele não disse uma palavra, apenas deu um passo para o lado, segurando a porta aberta, um convite silencioso para que a cunhada entrasse em seu campo de batalha. O silêncio no corredor era ensurdecedor. Carmela e outros funcionários espiavam de longe. O confronto que todos temiam e secretamente esperavam estava prestes a acontecer. Atrás da porta, Ricardo ouviu cada palavra, e na colisão entre a acusação venenosa de Graziella e a verdade simples de Isabela, ele finalmente entendeu. Graziella não estava protegendo a memória de Helena. Ela estava protegendo a sua dor, o mantendo trancado em uma gaiola de luto para que ela pudesse reinar. E a chave daquela gaiola, ele percebeu com uma clareza que doía, era a gentileza e a humanidade da mulher que sua cunhada estava prestes a expulsar de sua casa e de sua vida. Ricardo olhou para Graziella e o homem que ela tinha controlado por 2 anos não estava mais ali. Deixe-nos a sós, por favor, Isabela, ele disse, a voz calma, mas firme. Isabela, assustada, saiu da biblioteca, fechando a porta atrás de si. Sozinhos, o confronto começou. O que foi aquilo, Ricardo? Vai defender a criadagem contra mim? Graziella cuspiu as palavras, tentando retomar o controle. Mas Ricardo não mordeu a isca. Eu ouvi tudo, Graziella, cada palavra, e pela primeira vez eu entendi. Ele caminhou lentamente pela sala, parando em frente a um retrato de Helena. Você fala tanto em honrar a memória da minha esposa, mas você não a conhecia de verdade. Como se atreve? Ela respondeu ofendida. Ela era minha irmã. Exato, ele continuou, virando-se para encará-la. E você deveria saber que Helena amava a vida. Ela amava as cores, a música, a risada das pessoas. Ela odiaria esta casa. Ela odiaria este silêncio, este luto sem fim. Ela odiaria o que você se tornou, Graziella. Uma guardiã de um túmulo que só existe na sua cabeça. As palavras dele eram a verdade, e a verdade a atingiu como uma bofetada. Ela ficou sem resposta. Ele tinha acabado de desarmá-la, tirando dela a única arma que possuía, a memória de sua irmã. A fúria de Graziella veio com uma ameaça. Cuidado com o que você diz, Ricardo. Eu sei de muita coisa, coisas que meus pais não gostariam de saber sobre o genro perfeito. Mas a chantagem não funcionou. A dor de Ricardo o tinha tornado imune a ameaças menores. Ele já tinha perdido o que mais importava. Eu não tenho mais medo dos seus segredos, Graziella. A única coisa que me assusta é a ideia de passar mais um dia vivendo nesta prisão que você criou. Ele caminhou até a porta e a abriu. Quero que você saia da minha casa. Pegue suas coisas, seus pertences, tudo e saia agora. A ordem foi tão final, tão absoluta, que Graziella não teve como argumentar. A autoridade na voz dele era a do homem que construiu um império, o homem que ela tinha esquecido que existia. Ela o olhou com um ódio que prometia uma guerra futura. Mas, por enquanto, ela tinha perdido a batalha. Sua saída foi patética. Os funcionários, que antes tremiam com sua presença, agora a observavam em silêncio enquanto ela subia as escadas para fazer suas malas. O reinado de terror da rainha do luto tinha chegado ao fim. A casa, pela primeira vez em muito tempo, prendeu a respiração, esperando para ver o que viria depois.
Ricardo encontrou Isabela no corredor, pronta para ir embora, o rosto manchado de lágrimas. Por favor, não vá, ele disse, a voz agora suave. Eu é que lhe peço perdão. Eu permiti que isso acontecesse. Isabela, confusa, não sabia o que pensar. Mas eu estou demitida. Não, ele respondeu. Pelo contrário, eu tenho uma nova proposta de trabalho para você. Ele a olhou e em seus olhos havia um pedido de ajuda. A vulnerabilidade de um homem que se vê perdido. Graziela se foi e eu não sei como consertar esta casa. Não sei como trazer a vida de volta para este lugar, mas eu acho que você sabe. Ele a levou de volta para a sala de estar, o coração da mansão. Eu quero lhe oferecer o cargo de gerente desta casa, o cargo de Graziela, com o mesmo salário, os mesmos privilégios. Isabela ficou boquiaberta, sem conseguir acreditar no que ouvia. Mas, senhor, eu sou só uma faxineira. Você é a única pessoa que vi trazer um pingo de calor para este lugar em 2 anos, ele disse. Sua única tarefa, se aceitar, será me ajudar a transformar este mausoléu em um lar de novo. Comece com o que você quiser. Música, flores coloridas, abra as janelas, deixe o sol entrar, traga amigos se quiser. Apenas me ajude a acabar com este silêncio. A proposta era insana, mas a sinceridade em seus olhos era real. Isabela, que minutos antes estava no fundo do poço, agora recebia as chaves do reino. Ela olhou ao redor, para a casa escura e triste, e viu não apenas um emprego, mas uma missão. Ela aceitou. A primeira ordem de Isabela como nova gerente foi simples, mas revolucionária. Ela pediu a Carmela que fizesse aquela sopa de legumes cheirosa que Graziela tinha proibido. E pela primeira vez em 2 anos, um aroma delicioso e cheio de vida se espalhou pelos corredores da mansão Vieira. Era o cheiro da mudança. As semanas seguintes foram uma revolução silenciosa. As flores brancas foram substituídas por arranjos vibrantes de gérberas e girassóis. As cortinas pesadas foram abertas, deixando a luz do sol inundar os cômodos. E timidamente a música voltou. Um rádio tocava baixo na cozinha e um dia Ricardo, passando pelo corredor, ouviu Isabela cantarolando uma canção de sua terra enquanto limpava. Ele parou, ouviu e pela primeira vez em muito tempo, um pequeno e enferrujado sorriso tocou seus lábios. A casa estava lentamente despertando de seu coma. Ricardo e Isabela se tornaram parceiros naquela missão de ressurreição. Ele lhe contava as coisas que Helena amava e ela, com seu jeito simples e prático, as trazia de volta. Ela gostava de jazz, ele dizia. E na noite seguinte, um som suave de saxofone flutuava pela casa. Ela sempre comprava pão doce na padaria da esquina, ele lembrava. E na manhã seguinte, o cheiro de pão doce quente vinha da cozinha. Isabela não estava tentando substituir Helena. Estava apenas lembrando a Ricardo que as coisas que sua esposa amava eram coisas vivas e não relíquias para serem trancadas em um túmulo. Uma amizade genuína começou a florescer entre eles, nascida daquela parceria. Ele se viu ansioso pelas conversas no final do dia, perguntando sobre a família dela, sobre seus sonhos. E ela, com sua calma e sua sabedoria simples, o ouvia, o aconselhava, o fazia rir. Ela o tratava não como o patrão milionário, mas como um homem que estava sofrendo. E ele, pela primeira vez, se permitiu ser vulnerável na frente de outra pessoa. Ele estava saindo de sua gaiola, um passo de cada vez, guiado pela mão gentil da mulher que ele tinha, por acaso, encontrado chorando em sua cozinha. A transformação da casa culminou em uma decisão de Ricardo. Ele decidiu dar um pequeno evento de caridade no jardim, algo que Helena costumava organizar todos os anos. Era um passo gigante para ele, uma forma de se reconectar com o mundo e com os amigos. Isabela, agora com a confiança de uma verdadeira gerente, organizou tudo com perfeição. No dia da festa, o jardim da mansão, antes um lugar,
de silêncio e perfeição fria, estava cheio de gente, de risadas, de música. A vida tinha voltado, com força total. Ricardo, circulando entre os convidados, sentia-se um homem diferente. Ele não era mais o fantasma em sua própria casa. Era o anfitrião. De longe, ele observou Isabela, que conversava com os convidados com uma graça e uma dignidade que a faziam parecer a verdadeira dona da casa. Seus olhares se cruzaram sobre o jardim e eles sorriram um para o outro, um sorriso de cumplicidade, de vitória compartilhada. Eles tinham conseguido, tinham trazido a casa de volta à vida e, no processo, tinham curado um ao outro da solidão. Mas enquanto a festa celebrava um novo começo, em uma luxuosa sala de estar em outro bairro, uma guerra estava sendo planejada. Graziella estava sentada com seus pais, os poderosos e patriarcais chefes da família de Helena. O rosto dela estava coberto de lágrimas de crocodilo, enquanto contava sua versão distorcida dos fatos. Ele a expulsou, papai, a mim, e colocou uma criada no meu lugar. Ele está desonrando a memória de Helena, transformando a casa dela em um circo. Ele claramente não está bem. Está vulnerável, sendo manipulado por uma oportunista. O pai de Graziella, um homem acostumado a ter o controle de tudo, ouvia com uma expressão sombria. A honra de sua família estava em jogo. A memória de sua filha falecida estava sendo manchada. Deixe comigo, minha filha, ele disse, a voz cheia de uma autoridade fria. Nosso nome tem peso nesta cidade. E o império de Ricardo foi construído com a ajuda de nossa família. Ele parece ter se esquecido disso. Ele olhou para a esposa e para Graziella. Nossa família precisa intervir. Pelo bem dele, é claro. E para proteger o legado de nossa querida Helena. A ameaça era real e muito mais perigosa do que uma simples vingança de uma mulher amargurada. Era uma guerra entre duas famílias poderosas. Uma guerra por dinheiro, por status e pelo controle da vida de um homem. Graziella tinha perdido a batalha pela casa, mas estava prestes a iniciar uma guerra pelo império, usando a arma mais poderosa que tinha. A influência de seu sobrenome, o poder de seus pais, que se consideravam os verdadeiros guardiões da memória de sua filha e, por extensão, da fortuna de seu viúvo. A cena final volta para a festa no jardim. A música está tocando, as pessoas estão rindo. Ricardo se aproxima de Isabela. Obrigado, ele diz, a voz cheia de uma emoção que vai além da gratidão. Por tudo. Eu que agradeço. A oportunidade, senhor Ricardo, ela responde sorrindo. Eles ficam ali, lado a lado, observando a vida que tinham criado juntos. A imagem é de uma paz conquistada, de um futuro promissor. Mas o espectador agora sabe que esta paz é frágil, sabe que no horizonte uma tempestade se forma, uma tempestade de sobrenomes poderosos e velhos rancores que ameaça destruir tudo o que eles reconstruíram. A mansão, que antes era uma cripta, agora celebrava a vida, pulsando com música e risos. Mas os fantasmas de uma família poderosa não descansam em paz e se sentem no direito de assombrar os vivos. E você acredita que um homem pode ser dono de sua própria felicidade ou ela sempre pertence à família que o cerca? Será que a nova vida que Ricardo e Isabela construíram, baseada em uma conexão real e humana, é forte o suficiente para resistir a um ataque vindo do mundo do poder, do status e das aparências? A jornada deles para fora da solidão foi apenas o primeiro passo. Agora teriam que lutar juntos para defender a liberdade que conquistaram. A batalha contra o luto tinha sido vencida, mas a guerra contra a tradição e o controle familiar estava apenas começando. Se esta história tocou seu coração e te fez acreditar que a compaixão pode iluminar os lugares mais escuros, compartilhe com alguém que precisa lembrar que a vida, teimosa e insistente, sempre encontra um jeito de florescer de novo.
mesmo nos terrenos mais áridos.